Bom dia, sou o professor Cláudio. Trago uma breve explicação da aula de matemática de hoje, 22/2/2021. Hoje, nosso assunto será valor posicional ou relativo, valor absoluto, decomposição, números correspondentes e por extenso, antecessor, número e sucessor e desafio do dia. Esse desafio do dia é uma explicação para facilitar na hora de vocês resolver o desafio que se encontra na atividade de vocês. Valor posicional ou relativo. O valor relativo ou posicional de um número depende da ordem em que o algarismo se encontra. Por exemplo, o algarismo 9 no número 986 ocupa a terceira ordem, isto é, a casa das centenas. Assim, seu valor relativo é 900. Algarismos iguais podem formar números distintos. Eu vou pegar aqui 986. Olha que ele disse que ele ocupava a ordem das centenas. Vejam, unidades, dezenas e centenas. Logo, o número 9 tem que ser completado. No caso aqui tem duas casas. Aqui eu vou completar com 2 zeros. Olha. Então nós temos 900 unidades ou 9 centenas. Valor absoluto. O valor absoluto de um algarismo não está associado à posição em que ele se encontra no número, isto é, não depende da posição que ele ocupa, pois representa sua própria quantidade. Veja os exemplos. Exemplo 1, no número 5.000, no número 1563, o algarismo 5 possui valor absoluto 5, assim como o algarismo 6 possui valor absoluto 6. 1563. Então 5 é o valor absoluto, é 5 porque ele mesmo não tem como alterar, porque ele é o valor absoluto. E o número 6 também é um valor absoluto, não tem como alterar. Então não importa, ele pode estar em qualquer posição, o valor é ele mesmo, isso não vai mudar. Agora nós temos aqui o quadro valor de lugar. Nós temos a classe das unidades simples, que é formada pela primeira ordem, a segunda ordem e terceira ordem. E nós temos a classe dos milhares, que é formada pela quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem. E a classe dos milhões, que ela é formada pela sétima ordem, oitava ordem e nona ordem. Vou colocar aqui o número 2, 4, 3, 5 e 7. Observe, o número 2, unidade simples, 4, dezenas simples, 3, centenas simples, 5, unidades de milhar e 7, dezenas de milhar. Observe que nós formamos a primeira classe e a segunda classe. Aqui eu quero lembrar vocês mais uma vez o que são valores absolutos ou relativo ou posicional. Então, lembrando que valores posicionais e relativos, eles são iguais. Agora, o absoluto é o próprio número. Por exemplo, qual é o valor absoluto do número 4? O próprio 4. Qual é o valor absoluto do número 7? O próprio 7. Então, não importa a posição que ele esteja. Ele é ele mesmo e pronto. Isso não muda. Qual é o valor relativo do número 5? Aí nós olhamos. Quantas casas tem aqui para a gente completar? 3 casas. Nós vamos completar com 3 zeros. Olha como é simples. Valor relativo, valor posicional, 5.000. Agora nós vamos
ver mais um exemplo relacionado a valor absoluto e valor posicional. Eu vou botar aqui o número 468 e aqui o mesmo número, 468, só para fazer uma demonstração. 8, qual é o valor absoluto? Então vamos procurar aqui valor absoluto, que é valor absoluto, representado por VA. Então o 8 é o próprio 8, o 6 é o próprio 6 e o 4 é o próprio 4. Aqui nós estamos falando de valor absoluto, que eu disse para vocês ainda há pouco. Ele não vai mudar, não importa a posição que ele esteja, ele é sempre o próprio valor. Se eu botar aqui 549, qual é o valor absoluto do 5? É o próprio 5. Tá? Agora nós vamos para valor posicional relativo. Qual é o valor posicional do 8? 8 unidades. Qual é o valor posicional do 6? 6 dezenas, ou seja, 60 unidades. Qual é o valor posicional do 4? 4 centenas ou 400 unidades. Outro assunto: números correspondentes e por extenso. Correspondentes é o número, o algarismo é escrito, esse é o número correspondente, 1170 e 1300. Por extenso é a escrita desse número, como você fala, você escreve 1170, 1300. Como resolver um problema? Leia atentamente o problema, que é a primeira coisa que você tem que fazer. Leia o problema com bastante atenção. Segundo, circule o que vai ter que resolver. A pergunta, você vai circular lá na sua pergunta aquelas palavras-chave, aqueles números que dá uma atenção maior para o item e vai estar observando o que aconteceu, o que tem o que responder, que no caso aí é na pergunta. O que aconteceu são as informações que estão lá no problema. O que tem o que responder? Aí a pergunta é o comando da questão. O que a questão está querendo que você faça nela? 3. Leia novamente o problema e grife os dados importantes para a resolução. Aí é quando você viu o comando, você lê novamente e vai começando a grifar ou circular cada uma das palavras ou frases ou algarismos que lhe ajude no processo de resolução. 4. Veja qual ou quais as operações você vai realizar na resolução. É quando você tem grifado, tem entendido o comando, aí você vai também entender qual operação que você vai usar. Se é somar, se é subtrair, se é multiplicar ou dividir. 5. Faça a operação ou as operações com atenção. E 6. Verifique se o resultado responde à pergunta. E nessa hora que você responde sua questão, você vai estar verificando se o que você fez está respondendo à sua pergunta. Aqui é o desafio. Veja o exemplo abaixo. É um exemplo de como vocês vão fazer o desafio que se encontra na atividade de vocês. Na escola desafio, há 2.456 estudantes. A escola matriculou 548 estudantes novatos. Observe que lá na página anterior eu disse o que para vocês? Que vocês leia novamente o problema e grife os dados importantes para resolver. É o que vocês estão fazendo agora, grifando o que é importante. Agora nós vamos para o comando. O que é o comando? Mesmo que pergunta. Você vai estar lendo o comando para entender que realmente você vai responder e que operação você vai usar nesse desafio. Quantos estudantes têm matriculado na escola? Olha a palavra aqui, ó. Quantos, muita atenção com essa palavra. Quantos estudantes têm matriculado na escola?
Cuidado com o comando, cuidado com a pergunta. Comando, pergunta é a mesma coisa, porque é formas de se falar. Cuidado com isso. Então nós vamos pegar 2.456, que é o número de alunos que já tinha, olha, do 2.456 estudantes. Então já tinha essa quantidade de estudantes na escola. Quantos novatos? 548. Então você vai colocar aqui 548. Vale lembrar também que toda vez que você for montar uma operação, você tem que lembrar que unidades abaixo de unidades, dezenas abaixo de dezenas, centenas abaixo de centenas e unidade de milhar abaixo de unidade de milhar, e assim sucessivamente. 6 mais 8 são 14, vem 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 5, 11. Desculpa, houve um errozinho aqui. Aqui não é 5. Aqui é 4. Só corrigindo aqui. 2.456 mais 548. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena e unidade de milhar abaixo de centena de milhar. E assim sucessivamente. 6 mais 8, 14. Vem 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 4, 10. Vem 1. Para cima do 4. 1 mais 4, 5. 5 mais 5, 10. Vem 1. E 1 mais 2, 3. Então, o nosso resultado é 3.004 estudantes matriculados na Escola Desafio. Até a próxima aula.